E já estamos de volta a mais um programa especial para você aqui pela sua TV Unesp, TV FAMESP, né? Sempre um programa especial que a FAMESP leva até você, onde você estiver assistindo aqui pela internet, pela sua TV, aí na sua casa, em Botucatu, também aí pelo mundo, por Itapeva, enfim, Marília, todos os canais que nós estamos atingindo você até agora, através da TV Unesp e também o nosso canal da TV FAMESP. Para lembrar você, a FAMESP gerencia né, alguns hospitais em nossa região. Na cidade de Bauru nós temos o Hospital de Base, nós temos o Hospital Estadual, o Manuel de Abreu, também o AMI de Bauru, AMI Itapê, o AMI também de Tupã e o Luci Montoro, gestões da FAMESP cuidando da sua saúde. Eu convido hoje para um bate-papo gostoso, para a gente conhecer um pouquinho do trabalho desenvolvido ali no Hospital de Base de Bauru, Hospital de Base aí, 10 anos já de gestão FAMESP, né? E eu trouxe aqui o Fernando Franco Pagnin, ele é gerente de RH ali no Hospital de Base. Nós vamos conhecer um pouquinho do seu trabalho, da sua essência, da sua atividade pela FAMESP. Fernando, obrigado pela sua presença conosco aqui. Sempre bom conhecer um pouquinho do trabalho desenvolvido nas unidades, né? A gente sabe quem são as pessoas, mas às vezes não conhecemos todo o trabalho desenvolvido. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho da história aí na FAMESP, da vida do recursos humanos, que é um setor que tem crescido muito ultimamente aí, e cuidando das pessoas que cuidam de pessoas. Você falou uma coisa muito importante, recursos humanos, né? Esses humanos que estão aí, que têm os seus recursos. É importante a gente conhecer um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho dessa ação e desse tratamento também, e de pessoas que cuidam de pessoas. Olha, fantástico essa colocação inicial para a gente entender, né? Porque vocês estão auxiliando em algumas ações de pessoas que vão cuidar de pessoas, e principalmente numa hora muito difícil que é a saúde, né, Fernando? Fernando começou na FAMESP, como que foi? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente conhecer o Fernando até chegar à gerência de recursos humanos. Eu entrei na FAMESP em 1995, já faz um pouquinho de tempo aí, 28 anos vamos fazer agora em março. Entrei como auxiliar de escritório no departamento de cirurgia lá em Botucatu, na Unesp. Lá eu fiquei por 3 anos, aí fiz um novo processo seletivo público, fui aprovado, auxiliar de processamento de dados, aí tive a oportunidade de ser convocado para trabalhar na sede da FAMESP em Botucatu. Na época a gente tinha 100 e poucos funcionários, era uma fundação pequena, né? Que a gente tinha mais objetivo de assistir a Faculdade de Medicina de Botucatu. Aí, 3 anos depois, eu fui para o RH da FAMESP, lá com a minha gerente Valquíria, trabalhei lá por mais 15 anos. E aí, com 18 anos de FAMESP, o Dr. Rúgulo, com o Dr. Pascoal e o Dr. Sidney, me propôs a oportunidade de estar vindo para Bauru, assumir a maternidade de Santa Isabel, que a gente estava pegando. Foi uma transição bem traumática, assim, porque a insegurança dos funcionários que estavam, a gente entrando, funcionário da ex-gestora. Então foi bastante traumático, com várias audiências no Ministério Público, e a gente conseguiu. Ali uma experiência única, ali que a gente cresceu, apanhou, porque a vida de recursos humanos não é fácil, porque a gente agradar a todos a gente nunca vai. Então a gente sabe que existe funcionário e funcionário, né? Existe colaborador e colaborador, né? Então aí cada um também tem as suas, vai brigar pelos seus direitos, né? E o RH ali para defendê-lo, né? Também das coisas corretas, né? Exatamente. Os gestores de área cobram uma punição, aí a gente tem que analisar. Então, assim, o gestor de RH hoje, ele é muito, apanha dos dois lados, vamos dizer assim, tá? Mas graças a Deus a gente tem uma equipe lá muito competente. E quando eu falo RH, a gente não é o Fernando que está lá, a gente tem uma equipe com médicos, psicólogos, profissionais da folha de pagamento, porque embora o departamento pessoal está ligado à gestão de recursos humanos, mas a gestão de recursos humanos é muito mais do que simples a folha de pagamento.
E isso acaba confundindo muitas pessoas. Na hora que fala de recursos humanos, passa lá assinar sua demissão, não receber. Então, é o departamento pessoal. E hoje o RH requer muito mais que isso. A gente tem lá no base, está hoje com praticamente 1.300 funcionários. São 1.300 vidas diferentes, de várias histórias, pessoas que precisam de ajudas. Então, a gente está lá para acolher o funcionário, assistir, ver as necessidades e, dentro do possível, atendê-los, né? Cuidar deles, né? Você falou um processo inicial ali da maternidade, Fernando, e é interessante a gente colocar, né, para quem nos acompanha, a FAMESP assumiu a maternidade há quase 11 anos, né? 11 anos praticamente prestes a completar, né, nesse processo. E você falou, né, e tinha uma transição, né? Os funcionários que eram de outra empresa continuaram pela maternidade, né? E essa transição, você já falou, tem essa dificuldade, e outra, vem com um hábito de uma empresa anterior, de uma outra chegando, então acho que esse processo aí, essa ruptura também foi muito difícil, né? Porque os funcionários não sabiam quem realmente era a FAMESP e o que ela iria fazer com eles, né? Qual era o cuidado delas para com eles, né? Exatamente. A maternidade foi um pouco diferente ainda, porque a gente entrou 100% gestão FAMESP, os funcionários todos aprovados em processo seletivo, só que foi traumático porque no dia que a gente ia assumir, ia sair a equipe da antiga gestora, às 7 horas da manhã, e eu ia entrar, a FAMESP ia entrar com a nossa equipe de técnicos de enfermagem às 7 horas da manhã. Então, assim, seria o último dia daqueles profissionais que estavam dentro da maternidade. É claro que a Associação Hospitalar de Bauru acolheu esses funcionários, eles foram transferidos para o hospital de base, que até então a associação continuava fazendo gestão, tá? Isso foi em março, abril de 2012, tá? Então, até dezembro de 2012, a gestão do hospital de base era da HB, e aí, então, esses funcionários da maternidade foram lá. Mas foi uma parte de transição, porque a gente, como você falou, a gente estava ali como uma pessoa estranha, entrando, vendo como que era o processo, tentando ter que passar confiança para as pessoas. Então, assim, muitos funcionários falavam, não vou dar de mão beijada. Então, a gente ouvia muito disso, às vezes ficava magoado, falava... Não vou ajudar, não vou fazer, né? Passar o que sei, né? Mas a gente tinha que também ter sensibilidade do momento que esses profissionais estavam sabendo, né? Porque tem muito... tanto a maternidade quanto o base, a gente tem funcionários com mais de 40 anos de instituição. Então, é uma vida ali que as pessoas se dedicaram. Tem que ter um respeito também, né? Então, a gente ia devagar, conversava, colocava que a FAMESP ali estava ali para ajudar. E foi dando certo. A gente foi conquistando a confiança dos funcionários. O Dr. Rúgulo ali também sempre presente nesses momentos de transição. E a gente conseguiu fazer uma transição legal da maternidade. E aí, no final de 2012, veio a notícia da gente assumir também o hospital de base. Né? Daqui a pouquinho eu vou entrar no hospital de base. Eu estou conhecendo um pouquinho, né, do Fernando, você também conhecendo o Fernando, né? O Fernando, tem uma coisa no RH, a gente que é funcionário, sabe, e busca, às vezes não sabe, mas tem essa impressão que isso aconteça, né? O RH, às vezes, o funcionário tem a ideia de que o RH é sempre o punitivo, né? É sempre aquele que vai punir e não é isso, né? O RH, ele é o cuidador do funcionário, né? Ele é aquele, quando a gente conhece mesmo, a gente consegue usufruir das benesses, né, que tem o RH, né? Exatamente. O Recursos Humanos tem uma história antiga aí, que antes era um setor que punia, que era rígido, mas com o passar dos anos, a gente viu que os funcionários conhecem muito de legislação, então eles discutem bastante isso com a gente. Então, assim, é um setor que a gente tem que estar se aprimorando sempre. Eu sou formado em administração de empresa, tenho 3 pós-graduação em gestão de recursos humanos, gestão hospitalar e liderança e coaching. Então, assim,
tem que estar sempre se aprimorando, a legislação muda muito, e hoje com essa visão que não é um setor punitivo, muito pelo contrário, fazer como que os funcionários tenham confiança e que o setor de RH é um setor acolhedor para tratar os problemas do funcionário quando ele precisa. E vai punir também na hora que precisa. Exatamente. Né? Eu acho que são duas vias, né? Vai auxiliar no momento que tem necessidade, mas também vai punir no momento que tem que ser punido, né? Não vai punir ninguém sem ter apurado as ações, né, Fernando? O RH também, ele vai apurar todo o processo que está acontecendo. Vem uma informação e vocês não vão sair punindo, vai apurar, não é isso? Exatamente. A FAMESP, eu falo que é muito fácil assim, a gente ser gestor, porque não é da cabeça de uma pessoa que vai sair a decisão. Então, chega uma denúncia para a gente analisa junto com diretoria, jurídico. Se a diretoria achar que deve abrir uma comissão de investigação, é feito, é ouvido testemunhas e aí sim é tomada uma decisão. Então, funcionários que são punidos severamente, vamos dizer assim, é só mesmo o funcionário que realmente teve um dolo ali, teve uma falta grave, que daí a legislação... E aí também não tem mais jeito, né? Eu acho que assim, a partir do momento que o funcionário descumpriu aqui, é um contrato, né? É um contrato, exatamente, né? Existe um contrato de fidelidade, existe um contrato de serviço. A partir do momento que você está descumprindo aquilo, né? Às vezes o funcionário fala, não, mas eu estou descumprindo, mas não, né? A gente tem que ter essa condição e esse entendimento de que descumpriu, tem punição. Exatamente. E lembrando ainda que a gente trabalha com um bem maior, que são vidas, né? Então, se tiver qualquer falha no processo da assistência à saúde, infelizmente a gente tem sim que punir, porque pode estar prejudicando um tratamento, uma medicação, uma falta injustificada. A gente tem pego bastante nisso, porque mexe em todo o processo de escala. Então, a gente tem cobrado dos funcionários, não é uma cobrança punitiva, mas... É uma cobrança necessária. Necessária, né? Então a gente tem, porque a FAMESP ela tem vários benefícios que é dado, então desde que filho doente pode levar filho no médico, se a pessoa não está bem, liga para o gestor diário, comunica. Então a gente tem vários benefícios que dá para avisar. Agora, quando o funcionário simplesmente não vem, e aí, porque a hora que esse funcionário chega para trocar o plantão, ele tem que lembrar que o colega que trabalhou lá 6, 12 horas, tem que esperar ele para sair. Então ele acaba prejudicando todo um processo inteiro. E você falou uma coisa que eu fiquei aqui pensando, imaginando, Fernando, que é interessante da gente observar, né? Tem as benesses, né? Tem as coisas boas que são ali apresentadas ao funcionário, mas também não tem que se aproveitar disso para criar não vou hoje porque eu posso fazer isso, não vou amanhã porque eu posso fazer aquilo. Isso também vai ser percebido em um determinado momento, né? Que esse funcionário já está entrando num abuso, né? Não mais aquela ação natural de quando acontece e eu tenho direito, a FAMESP acaba oferecendo isso, como você mesmo disse, mas eu também tenho que ter condições de entendimento de que eu sou funcionário e você disse, eu tenho que render o outro, eu tenho que te dar a oportunidade do outro ir para casa também, né? Exatamente. E quando a gente fala no número de 1.300 funcionários, é um número. A hora que você começa a ver a vida de cada um, os problemas que tem... Não é mais número, né? A gente teve problemas já lá de suicídio familiar, o funcionário chega em casa, está o filho lá que suicidou. Isso, desde esses 11 anos que eu estou aqui em Bauru, já teve vários casos. Acidente de trânsito, chega lá, notícia que tem que avisar o funcionário que está trabalhando, que um parente faleceu. Então, são coisas que mesmo a gente tendo essas 28 anos de experiência em recursos humanos, que a gente nunca vai estar preparado. Então, para isso nunca estamos, né? Então a gente faz a gestão de pessoas ali, você demite, você dá puxão de orelha, você contrata, você dá notícias boas, mas a notícia às vezes que chega
E aí a gente entra com o nosso grupo de psicólogo. Vai dialogar. E vai dialogar, conversar e realmente acolher esse funcionário. E ainda bem que é uma empresa que tem todo esse aparato, né? Tem todas essas pessoas competentes para fazer essa análise, né, Fernando? Com certeza. A FAMESP, graças a Deus, eu costumo falar, são uma vida aí de mais de 40 anos de fundação, nunca atrasou um dia de salário, sim, emprega hoje mais de 6 mil pessoas direta. Então, é uma fundação que merece respeito, sim. Os funcionários que entram acabam gostando ali da forma de trabalho, do jeito que é feito o acolhimento. O hospital de base, voltando um pouquinho, quando a gente assumiu 2013, foi diferente da maternidade, porque a maternidade eu entrei 100% com os funcionários FAMESP. Já o base não. O base já teve essa mescla, né? Isso. TV FAMESP, TV Unesp, FAMESP Entrevista para você, hoje falando com o Fernando Franco Pagnin. Ele é gerente de recursos humanos ali do Hospital de Base, mas antes, como você viu no bloco anterior, né, ele já participa aí da FAMESP há muitos anos, quase que entrou mirim ali, pelo que eu entendi aí, o tempo, né, Fernando? Isso. Quase que mirim ali, começando a trabalhar jovem ali na FAMESP, já desenvolvendo suas atividades, aprendendo e conhecendo a filosofia da FAMESP também para desenvolver aqui em Bauru. Falamos um pouquinho do início dele chegando aqui em Bauru para estar ali no processo da maternidade e depois no processo agora do base, onde nós vamos conhecer. O base é uma cidade. Se a gente for pensar ali, né, cidade pelo número de funcionários que tem, pela história que tem, pela filosofia de mais de 70 anos, né, Fernando? E a FAMESP ali já há 10 anos, já trabalhando e construindo esse espaço novo. Fala um pouquinho ali do base pra gente. O base é uma realidade ímpar. Cada unidade assim é uma realidade ímpar. E você começou a falar, antes de nós irmos para o apoio cultural, de que ali, quando vocês chegaram, existia uma mescla de profissionais da FAMESP e profissionais da associação, né? Como que foi esse processo para a gente entender agora dessa gestão de pessoas para cuidar de pessoas? Isso. O base, quando a gente, em dezembro de 2012, finalzinho já, se preparando ali Natal, tudo, veio a notícia, o Dr. Gulo trouxe e falou, ó, a gente vai fazer gestão do hospital de base a partir de 1º de janeiro. Então, e aí tinha um acordo com o Ministério Público que todos os funcionários que estavam da antiga gestora ia ser automaticamente passado para a FAMESP, com estabilidade de 1 ano, tudo certinho. Para nós foi perfeito, até porque a FAMESP nunca teve a ideia de chegar a trocar 100% dos funcionários, trocar, até porque quem está lá... Você vai ter que fazer, abrir um processo seletivo, você vai ter até isso, tem todo um processo de demora também, né? Exatamente. Então, assim, quem está lá no hospital são pessoas, como eu disse no início, tem gente lá, senhoras com mais de 40 anos de hospital, a vida inteira dedicada ali. Então, seria muito desumano a FAMESP chegar lá, e mesmo com a estabilidade de 1 ano, chegar a falar, ó, vocês estão todos demitidos. Tanto que a gente teve, na época, 890 funcionários que passaram pela transição para a FAMESP. Hoje, 10 anos depois, a gente tem aproximadamente uns 500 funcionários ainda que continuam trabalhando para a FAMESP. Aí você vê que você tinha só uma obrigatoriedade, né, um contato ali assinado com o Ministério, mas prevaleceu o bom senso e o trabalho de cada um também, né? Eles se mostraram competentes e continuaram, né? Isso, e desses ainda 300 e pouco que saíram, a gente pode falar 90% foi porque aposentou, foi espontânea a saída, e não que a FAMESP demitiu, assim, 10 anos, 300 funcionários. Porque, como eu disse também, a FAMESP, para as demissões, é tudo averiguado, tem que ser motivada, e a gente analisa caso a caso. Não fica, né, não dá para brincar com o ser humano, né? O ser humano, exato. E como você falou, né, tem suas necessidades, tem sua história, tem a construção de cada um ali dentro da unidade, né? E você fazer uma ruptura tão grande dessa daí machuca, acaba com o ser humano, né? Então, eu acho que a FAMESP tem essa coisa humana mesmo, né? De estar desenvolvendo uma atividade, mas pensando na qualidade daquele que está ali, né? Com certeza. Fala um pouquinho dos serviços para a gente ali do RH,
quem está chegando lá, entrou um funcionário novo hoje, ele sabe que ele passou por uma seleção, né, e dessa seleção ele começa a trabalhar, tem profissionais que o orientam, mas aí de suas necessidades, qual que é a ação que ele pode buscar, como que é? Como eu cheguei na FAMESP agora, entrei no hospital de base, como que eu devo proceder? Então, todas as contratações nossas são realizadas através do processo seletivo público. Tá? A gente tem um TAC com o Ministério Público, que só pode ser contratado funcionários com o processo seletivo. Então é feito esse processo seletivo, tem aplicado uma prova, e essa prova é realizada pela Valquíria de Botucatu, gerente de recursos humanos lá, tem uma equipe lá de processo seletivo. Que prepara todo. Que prepara todo. Bauru ninguém tem acesso, nenhuma outra cidade tem, a equipe de lá que é feito, a gente não tem noção do como vai ser esse processo seletivo, programa de prova, tudo. Então é realizado por lá. É feita uma classificação, né, por notas, e aí depois é convocado conforme a necessidade processo seletivo. Hoje, uns anos atrás, aí uns 6, 7, os processos seletivos ele é feito tudo de forma individual, por causa da prestação de contas, para o Tribunal de Contas, a gente é auditado pelo Tribunal de Contas e vários órgãos fiscalizadores. Então eram feitos esses processos seletivos, mas com o tempo a gente começou a analisar que tem função contratava um só. Então a gente viu que estava errado a gente fazer um processo seletivo para o base, um para a maternidade, um para o ano, um para o estadual, sabendo que ia contratar um. Então a gente já hoje, junto com a Roseli, que é a gerente de recursos humanos aqui do estadual, a gente já unificou essas funções. Os únicos que manteve específico para cada área são os de técnico de enfermagem e de enfermeiro, porque são bem específicos cada unidade, que nem o base, por exemplo, ele é especializado em trauma. Então é um hospital referência para trauma, então vai chegar gente acidentado. A maternidade é um hospital diferenciado. Tem suas especificidades, né? Isso. Então cada tem. Daí depois é convocado os funcionários pelo Recursos Humanos, aí ele pega os documentos, passa pela Medicina do Trabalho, pelo SESMIT, aí é feita a integração, o pessoal da enfermagem hoje no base fica praticamente uma semana com enfermeira da educação continuada, com o pessoal nosso ali do RH, explicando o dia a dia e cada função a sua especialidade. Eu fiquei pensando agora, Fernando, a gente está falando, né, de RH, recursos humanos. Recursos humanos, ele tem em todas as empresas, né? Em todas as empresas grandes, de grande porte, você vai ter um departamento que cuida dessa pessoa, desse profissional. E agora na FAMESP, eu imagino, e você vai me dizer se é verdade ou não, tem que ter sempre um cuidado especial, porque também é uma unidade hospitalar. Tá? Não é só uma empresa de ferramentas, né, de máquinas que você vai ali gerenciar, que você vai colocar. Tenha os cuidados, eu imagino que tem uma linha de pensamento o RH, mas para a área humana é muito mais complicado, não é, Fernando? Você pode me dizer se eu estou errado ou não? Não, está corretíssimo. A gente fazer gestão de recursos humanos no hospital é bem mais complicado porque não pode ter erro. Eu lembro quando entrei na maternidade lá, que eu dava palestra para os funcionários e o discurso meu era simples. Quem está entrando na maternidade é para ter um sonho, ter um filho, uma criança. E qualquer coisa diferente de uma mãe sair sem esse filho, sem esse prêmio de Deus, é motivo Exatamente. complicado. Então, assim, a gente sempre, por trabalhar com saúde, a gente sempre fala isso. E graças a Deus, até porque os profissionais de saúde, eu costumo falar lá também, a formação deles são preparados para isso. A gente vê, mesmo eu, 28 anos dentro do hospital, se um parente meu fica doente, eu tenho que contratar um deles para cuidar de um parente meu, porque eu não vou ter condições, não vou saber. Então, eles cuidam de pessoas estranhas, com carinho, dedicação e vontade para essa pessoa estar sempre melhorando. Porque assim é fundamental, né, nós entendermos essa ação
de que as pessoas ali estão cuidando de pessoas, estão tratando, estão alimentando, e que também pode ser um parente dele que chegue, né, a vir ali estar necessitando de ser atendido também, né? E para a gente finalizar, o tempo passa, Fernando, o funcionário que chega, como que ele deve procurar o RH se ele tiver algum problema? Eu tenho tal questão, está acontecendo tal coisa no meu departamento, quem que eu devo procurar? Primeiramente, aí, procurar a sua chefia, a sua coordenação, como que é o processo antes que chegue o RH e o RH possa tomar aí algumas atitudes? O Recursos Humanos está disponível à disposição de todos os funcionários lá, das 7 até as 17 horas. Tá? A gente tem um canal que é o SAF, que é pela internet, de todas as solicitações, denúncias são analisadas, é dada uma resposta. Tá? Hoje, no Complexo Recursos Humanos, que a gente costuma chamar, a gente abrange tanto Recursos Humanos, Departamento Pessoal, SESMIT, Medicina do Trabalho e Educação Continuada. Então, a gente tem uma equipe para cada setor desse, ligado a Recursos Humanos, para dar todo o suporte. Então, toda denúncia, sugestão de treinamentos, qualquer problema que tiver, conte com a gente, que a gente está lá à disposição. Melhor forma também, que acredito que seja viável para cada funcionário, teve problema, converse, dialogue, né? Porque você falou assim, inúmeras ações ali dentro, inúmeros profissionais, inúmeras sessões, né, em determinados setores que estão ali para cuidar deles, né? Exatamente, A gente está ali, claro que a visão do Recursos Humanos punitivo vai permanecer, eu acho até a gente, por alguns anos, a gente já está conseguindo quebrar essa visão, mas tem. Por exemplo, o serviço do SESMIT é o quê? Se um profissional de saúde está sem o IPI, sem uma luva necessária que a legislação cobra, não é porque o SESMIT está ali que é punitivo. Ele está fazendo a ação dele voltada para esse funcionário não se contaminar com sangue, não se prejudicar a saúde dele. E também proteger a saúde do paciente também, dos dois, né? A via dupla ali, né? Exatamente. Porque assim, você pode ser contaminado, mas também pode levar uma contaminação também, né? Exatamente. Então, todas as abordagens nossas nunca é punitiva, assim, de primeira, sempre de educacional, orientação e com o objetivo mesmo do funcionário ter um conforto ali para trabalhar, tranquilidade, sem pressão. Tanto que eu posso citar um exemplo aqui, quando a gente assumiu, a gente não tinha acidente de trabalho no hospital. Aí a gente começou a analisar e falou, poxa, um hospital com mais de 150 leitos, 1000 funcionários na época, sem nenhum acidente de trabalho. E aí a gente começou a conversar com os funcionários, eles tinham receio de abrir uma CAT, de fazer uma abertura de acidente de trabalho, porque eles pensavam que eles poderiam ser demitidos por isso. E o objeto é totalmente diferente. Sim, é acolher, é ver se é um paciente que está doente, a gente dá as vacinas necessárias. Cuidar mesmo. Para cuidar desse funcionário. Exatamente. Viu que interessante? Nós conhecemos um pouquinho também, a gente fala de médicos, fala de saúde, fala de um monte de assuntos, mas o RH que está aí preparando esse profissional, né, capacitando esse profissional para que ele possa chegar ali e cuidar da saúde. Fernando, obrigado pela sua participação conosco, foi muito esclarecedora, né, a sua posição aqui dentro, nos orientando e mostrando, né, que é possível hoje gerenciar pessoas para que elas possam cuidar de pessoas. Eu que agradeço, queria deixar uma mensagem aqui para todos os funcionários da FAMESP, colaboradores, que continuem acreditando na FAMESP, vestindo a camisa da FAMESP, se dedicando ali dia a dia. A FAMESP é uma fundação há mais de 40 anos aí no mercado, já séria. E assim, mesmo acreditando, a gente precisa acreditar na gente também, que a gente é capaz, que a gente corra atrás dos nossos sonhos, trace metas, vamos estudar, que um dia a oportunidade chega, assim como aconteceu comigo há 11 anos atrás, fui convidado ali pelo Dr. Hugo, Dr. Pascoal e Dr. Sidney, e hoje estou aqui nessa missão que eu penso está sendo feita, claro, com toda a minha equipe, como eu disse lá atrás. Ninguém faz sozinho? Eu
primeira pessoa do singular, não faria sozinho nunca o que é a FAMESP, o que é o Hospital de Base hoje. Tá certo. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV FAMESP, TV Unesp. Mais um FAMESP Entrevista para você na próxima semana, mais um tema especial para você nos acompanhar. Fique bem e até lá!